Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez na nossa live semanal. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, para a honra e glória do Senhor, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conosco. É sempre bom ter vocês aqui para estudarmos juntos a Bíblia Sagrada. É importante nós podermos saber que podemos contar uns com os outros. Eu estou aqui, vocês estão aí, vocês podem contar comigo, eu posso contar com vocês também. É muito, muito bom saber disso. É muito bom termos esse convívio, esta comunhão, que mesmo distantes por causa do coronavírus, nós mantemos esta comunhão da palavra de Deus, mantemos a comunhão com Cristo e uns com os outros através de Jesus Cristo. Por isso, sejam todos muito bem-vindos à nossa live desta noite. Eu quero agradecer aos comentários que são sempre feitos aqui. São comentários que nos animam, nos levam a continuar esse trabalho. Isso é muito importante para nós. Estamos fazendo esse trabalho por conta do coronavírus, da pandemia, por conta da quarentena. E às vezes achamos que a coisa pode não estar correndo muito bem, muito a contento, temos algumas limitações, mas os comentários de vocês têm nos animado e eu quero agradecer realmente os comentários de vocês, a força que vocês têm dado à nossa live, à nossa igreja. É muito importante para todos nós, certo? Eu quero então convidar aqueles que estão nos assistindo, ou que estarão nos assistindo daqui também há algum tempo, quando verem as gravações, quero convidá-los a nunca deixar de ler a palavra de Deus. Nunca deixar de consultar a Deus naquilo que vai fazer. E principalmente, queridos, o que é absolutamente importante é consultarmos a Bíblia para saber como ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Ser um discípulo de Jesus não é uma coisa fácil. É um desafio. É um desafio no início, é um desafio diário, é um desafio constante. Por isso eu quero convidá-los a aceitar esse desafio. Quero convidar vocês a aceitar o desafio de ser um discípulo de Jesus. Hoje nós estaremos conversando exatamente sobre isso, o desafio de ser e fazer discípulos para Jesus. A questão do discipulado é muito discutida, mas também é muito pouco compreendida. Então, muita gente pensa que discipular é dar um curso de conhecimento bíblico, e alguns pensam que ser discípulo de Jesus é apenas estar na igreja, sentar-se nos bancos, ouvir as mensagens. Ser discípulo é muito mais do que isso. Discipular é um desafio. E eu quero convidar vocês então a aprofundarmos na palavra de Deus um conhecimento a mais sobre isso, sobre o discipulado, sobre o ser e fazer discípulo. Quero dar aqui as boas-vindas a Elô Martins, que está nos assistindo, ao Rodson, a Osana, a Mariana Miguel, a Solange, todo mundo aí, né? Ótimo, excelente. Eu já comentei aqui que os comentários de vocês nos dão assim muita força, nos animam a continuar esse trabalho. É interessante realmente os comentários de vocês. Eu agradeço a força, agradeço, não quero dizer os elogios, né? Mas eu agradeço que vocês têm nos permitido fazer esse trabalho, descobrir também, né, formas novas de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor e até mesmo, quem sabe, né, de discipular para Jesus Cristo. Então, antes de mais nada, depois de ter agradecido a vocês todos, aqueles que estão assistindo, aos que irão assistir, quero orar com vocês e por vocês. Lembrando que nós temos o nosso relógio de oração, né, que está em pleno funcionamento. Nós aqui temos orado todo dia, 2 vezes por dia. Fernando também está cumprindo esse horário de oração. Nossa igreja está em 24 horas de oração por nossas famílias e por nossa cidade, pela nossa igreja, pela nossa cidade.
Então nós da Igreja Presbiteriana de Conservatória estamos 24 horas por dia ligados em oração ao Deus da glória, suplicando misericórdia sobre a nossa cidade, sobre o povo de Deus, sobre as nossas famílias. Eu, como pastor da igreja, fico muito feliz, muito honrado de pertencer a esse rebanho. Quero agora então orar com vocês. Vamos orar todos juntos? Deus querido, é muito bom estar na tua presença, nós te louvamos e te adoramos pelo bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, e te adoramos porque temos a certeza de nossa salvação em Cristo Jesus. Nós temos a certeza que o teu cuidado tem estado sobre nós a cada instante, a cada passo do nosso caminho. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos contar contigo. Podemos contar, ó Deus, com a tua guarda. Podemos contar com o teu direcionamento. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Aceita, assim, o nosso louvor, a nossa adoração. Abra nesse momento as nossas mentes para que possamos compreender a tua palavra. Faz de nós, ó Deus, discípulos melhores para a honra e glória do teu nome, porque queremos ver a tua glória na eternidade. Nós te oramos assim, agradecidos, te louvando, te adorando, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar então você, meu prezado amigo, amiga, membro de nossa igreja, nosso visitante, a abrir a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus que será lida nesse instante. É Lucas capítulo 14, versos 25 a 33. Rogério, boa noite, chegou, bem chegado, tranquilo, né? Então, Lucas capítulo 14, versos 25 a 33. Jesus estava caminhando, depois da grande ceia, da parábola da grande ceia, ele está caminhando com os discípulos, caminhando pela rua, e tem um bocado de gente seguindo ele. É como o pessoal que tem um montão de seguidor aí, né? Então, o texto bíblico fala assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos conduz a uma radicalidade assustadora. Coisa que nós não estamos acostumados. No nosso dia a dia na igreja, no nosso dia a dia como cristãos, nós nos dizemos discípulo de Jesus, e se há uma coisa que hoje nós não podemos ser ou evitamos ser, é radicais. A questão do politicamente correto, né? Nem muito ao mar, nem tanto à terra, e alguns ainda usam alguma expressão bíblica para se prevenir contra isso, quando a Bíblia manda ser temperante. Diz assim, não, a gente não pode radicalizar. Vejam, existem algumas situações na Bíblia que são radicais. Érica Lúcio, lembro sim de você, saudade de você também, tá? Estamos falando aqui sobre discipulado, o desafio de ser e fazer discípulos. E nesse texto de Lucas 14, versos 25 em diante, Jesus está colocando uma questão de radicalidade para aqueles que desejam ser seus discípulos. Notem, queridos, que o texto nos traz algumas coisas maravilhosas que nós olhamos para o mundo de hoje e até parece que Jesus está falando isso hoje conosco.
Primeira coisa que o texto nos fala é que grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, conversou com elas. O que nós temos hoje é grandes multidões acompanhando Jesus. Existem igrejas que têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 membros. Quando algum artista gospel faz um show e abre aí, muita gente acompanha. Você vê hoje, mesmo pela internet, pelas lives solidárias, os artistas gospel, eles têm milhares de seguidores. É muita gente que está acompanhando Jesus. Pessoas que vão à igreja e estão acompanhando Jesus. Pessoas que assistem cultos pela internet, que colecionam sermões. Eu conheço alguns que colecionam sermões em HDs lá para poder assistir a hora que quiser, até onde não tem internet. Gente que gosta de ter a Bíblia, gosta de ler a Bíblia e faz parte de uma multidão que segue Jesus. Pessoas com quem Jesus conversa. Olha que coisa interessante. São pessoas com quem Jesus conversa. E Jesus está falando com essas pessoas que segui-lo não basta. Ser um daqueles seguidores, daquele fazer parte da multidão que está com ele, isso não basta. Porque a Bíblia está registrando isso. Grandes multidões o estão acompanhando. E aí ele se vira para aquela multidão de pessoas que o está acompanhando e vai dar essa medida de radicalidade. Quero dar aqui as boas-vindas, fazer um parênteses para dar as boas-vindas ao Jefferson Fagner, meu amigo de muitos anos, meu amigo do peito, e o William. O William, realmente você está alegrando o meu coração por demais aí com a sua assistência, tá certo? Eu te agradeço muitíssimo aí a sua força. Nós estamos falando sobre discipulado, sobre o seguimento de Jesus, como ele fala em Lucas 14, versos 25 em diante. E aí ele coloca a sua radicalidade dizendo: se alguém vem após mim, como vocês estão vindo, né? E não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa que nós estamos vendo nesse desafio que Jesus lança é o desafio de ser discípulo. Ele está colocando condições para aquele que deseja deixar de ser um simples acompanhante, deixar de fazer parte da multidão que o acompanha e tornar-se um discípulo. Ele fala que você tem que fazer é estar disposto a aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida. Se você não estiver disposto a isso, não pode ser meu discípulo. Sabe por quê? Porque não pode haver nada acima, nada à frente da nossa relação com Jesus Cristo. Aquele que decide ser discípulo de Jesus, ele vai causar estranheza à sua volta. Esse é o primeiro impacto. A filha vai dizer: meu pai não era assim. A esposa vai dizer: você não era assim. Você agora parece que está aqui radical demais, né? As coisas vão mudar, de fato vão mudar. Aqueles que estão acostumados com você, fazendo coisas mais maleáveis, menos radicais, deixando a vida cristã ou o procedimento cristão, aquilo que a Bíblia determina para amoldar-se a algumas coisas que você gostaria de ter, mas que se você for discípulo de Jesus radical, você não pode ter, não pode fazer. E quando você resolve fazer isso, as pessoas que estão à sua volta vão sofrer um primeiro impacto. Seu filho vai te estranhar, sua filha vai te estranhar, seu marido vai te estranhar. Tenha certeza que a sua esposa vai te estranhar. E algumas pessoas vão querer deixar esse convívio. Vão dizer que esse novo pai, essa nova mãe, esse novo filho, ele não está disposto a estar perto, não está disposto a seguir. Talvez algumas pessoas até peçam a você para escolher: olha, ou eu ou Deus, ou eu ou Cristo, ou eu ou essa igreja, ou eu ou essa maneira de servir a Deus, mas sem essa radicalidade toda. Talvez você seja convidado
a fazer essa escolha. E é por isso que Jesus diz, você tem que estar disposto a aborrecer seu pai e sua mãe, porque eles vão se aborrecer. Eles vão se aborrecer. Mas você os tem nessa vida. Jesus você tem a vida eterna. Talvez você aborreça seu filho, talvez você aborreça a sua esposa, talvez você aborreça o seu marido, mas é isso mesmo que Jesus está dizendo. Mas ele não diz que você vai perder ninguém, não. O problema é que nós temos medo de perder. Perder aquele emprego, perder o pai, perder a mãe, perder o marido, perder a esposa, perder o filho, perder a filha. Nós temos medo de perder. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Então a verdade é que você não vai perder nada disso. Mas o primeiro impacto é esse. A primeira impressão é essa. Talvez você vire mesmo assim chacota deles, talvez você corra realmente o risco de perder, e isso venha a ser um sofrimento no seu coração. Como é que eu vou ficar sem pai, sem o meu pai, sem a minha mãe? Como é que eu vou ficar sem o meu marido? Como é que eu vou ficar sem a minha esposa? Como é que eu vou ficar sem a companhia de meu filho, de minha filha? Sim, é por isso que Jesus diz assim, ó, qualquer que não tomar a sua cruz, de repente essa é a sua cruz. Jesus não está pedindo para ninguém fazer uma cruz de madeira, botar nas costas e sair carregando. De jeito nenhum Jesus está pedindo isso. Jesus não quer que você saia por aí carregando um madeiro nas costas, que você coloque prego nas mãos. Não, Jesus não quer isso não. Então quando ele fala de carregar a sua cruz, é você enfrentar aquilo que vai te trazer um sofrimento. E talvez enfrentar o sofrimento seja abrir mão de um emprego. Talvez seja abrir mão de alguns amigos. Talvez seja abrir mão, quem sabe, de pai, de mãe, de filho, de filha, de mulher, de marido. Mas vejam, você pode continuar fazendo parte da multidão que acompanha Jesus. Você pode ser um acompanhante, Jesus não está preocupado com isso não. Mas ele fala o seguinte, quem quiser ser discípulo, e a palavra que ele usa aqui para discípulo no original grego significa aprendiz, aquele que quer aprender de mim, aquele que quer fazer igual a mim. Ele precisa estar disposto a fazer essas coisas. É a nossa cruz. E ele vai dizer, olha, tem gente que diz que vai fazer. E diz mesmo. Chega lá e se converte, ou quem sabe é filho de crente, está alguns anos na igreja, e diz assim, eu sou um seguidor de Jesus, e eu vou ser um seguidor de Jesus, e até faz um voto consigo mesmo, de seguir com uma certa radicalidade, mas aí olha o que está acontecendo em volta, olha para o serviço, olha para a família, para o filho, para a filha, e diz, não, mas eu posso, assim, tornar a coisa um pouco mais maleável, não precisa ser tão radical assim, e ele fala, olha, aborrecer. A pessoa vai se aborrecer contigo, cara, mas fazer o quê? É Jesus que está falando, é isso que vai acontecer. E muitas vezes, por medo de causar um aborrecimento, por medo de sofrer uma perda, a gente não opta por essa radicalidade. Você tenta moldar o segmento de Jesus àquilo que você acha que é lucro para você. Você não quer carregar a sua cruz. Então eu tenho para você uma péssima notícia. Você não é discípulo de Jesus. Você é um seguidor, faz parte da multidão que está seguindo, pode seguir, não tem problema. Jesus não está mandando ninguém embora, Jesus não está dizendo que ninguém vai para o inferno, Jesus não está falando nada disso. Mas ele está falando que discípulo, você não é não. Porque você tem que estar disposto a carregar a sua cruz, a sofrer essas coisas, principalmente essas relações. Note que ele fala de relações familiares. Você precisa estar disposto a sofrer nessas relações familiares para tornar-se discípulo de Jesus. Ele não diz que você vai perder, mas ele diz que vai causar aborrecimento, pelo menos num princípio, no começar das coisas, até meio do caminho, vai causar aborrecimento. Mas acontece que quando as pessoas começarem a ver quem é você de fato como discípulo de Cristo, o seu bom procedimento, quando as pessoas começarem a ver a sua honestidade,
a sua paciência, o amor com que você faz as coisas e trata as pessoas, elas vão começar a dar graças a Deus, porque você é discípulo de Cristo. Muita gente tenta, e quando as dificuldades começam, as pessoas desistem. E aí vira um anti-herói. Aí começa a dar tiro no pé. Começa a trabalhar contra a igreja. Começa a trabalhar contra Jesus. Por quê? Olha a parábola que ele fala. Quem vai construir uma torre, primeiro faz o cálculo, se pode, se não pode e tal. E aí, se dá para fazer, começa. Porque se começar e não terminar, as pessoas que passam vão dizer, ah lá, começou e não terminou. Vira motivo de chacota, vira piada de sem graça. É isso que acontece com aquele que resolve ser discípulo de Jesus e não consegue. Desiste pelo meio do caminho. Quando o pai ou a mãe faz uma pressão, quando o marido ou a esposa faz uma pressão, quando o filho ou a filha faz uma pressão, desiste de ser um seguidor de Jesus, ou pelo menos tenta acomodar a sua situação ao segmento de Jesus. E Jesus fala, não tem acomodação não, o segmento é esse aqui. Quem está em volta é que terá que se acomodar. Jesus não vai se acomodar às nossas necessidades. Nós é que temos que nos acomodar ao segmento de Jesus. Nós é que temos que nos acomodar ao discipulado de Jesus. Se nós queremos ser discípulos de Jesus. O discipulado, ele enseja uma radicalidade. Não dá para você ser discípulo de Jesus tentando acomodar os seus desejos a esse discipulado. Você vai ser o que Jesus diz aqui, um acompanhante, o que a Bíblia diz. Tem multidões acompanhando, muita gente acompanhando. Agora, discípulo de Jesus, esses são poucos. Esses são poucos. Quando Jesus conversou com o jovem rico e disse, eu quero te seguir, ele falou, olha, vai lá, vende tudo que tem, vem e me segue. Ele falou, pronto, desistiu. Virou motivo de chacota. Até hoje essa história está registrada, porque é alguém que tentou, mas não teve forças para continuar. Amou mais os prazeres da terra. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas vejam que neste caso específico, e esse é o nosso grande desafio, Jesus está falando das nossas relações familiares. Esse é o grande desafio de ser discípulo de Jesus. E quando ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, quando ele fala, tem que ser meu aprendiz, a palavra que ele usa para discípulo aqui é aprendiz, é isso mesmo. Jesus estava uma certa vez com seus discípulos numa casa, ele estava ensinando as pessoas, alguém chegou para ele e falou, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E ele falou, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que radicalidade de Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Na verdade, meu querido, sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Como você. Aqueles que são discípulos de Jesus, como você. E quando a gente tenta e não consegue, a gente vira motivo de chacota. Ah lá, fulano diz que é crente e está fazendo aqui, ó, tá vendo? E diz que é crente. É isso que ele está falando aqui, ó. Começa uma torre e não pode acabar, vira motivo de chacota. Tá lá na igreja, ó, mas a vida dele é assim, assim, assim. Tá lá na igreja, mais o filho, tá na igreja mais a filha, tá na igreja mais o marido, mais a esposa, mais o pai, mais a mãe, e pronto, vira motivo de chacota. Porque nós começamos a nos acomodar. Nós começamos a pegar aquelas coisas que nós não queremos perder, que achamos que vai ser perda, e queremos acomodar isso no discipulado. Jesus fala, olha, você não vai perder não, mas é assim mesmo. No princípio há um aborrecimento, no princípio as pessoas não vão entender, no princípio elas vão querer que você continue nos mesmos procedimentos errados de antes, mas quando verem que você está com honestidade, servindo a Jesus de verdade, seguindo a Jesus de verdade, sendo uma nova criatura, fazendo diferença, aí eles vão querer ser igual a você. E aí a gente passa para o segundo desafio, porque o primeiro é ser discípulo. É não tentar acomodar os nossos desejos ao discipulado. Pelo contrário, quem está em volta é que precisa acomodar-se
ao discipulado de Jesus. E agora, o segundo desafio, que já não é mais ser discípulo, uma vez que você assume essa radicalidade, e eu espero que você faça isso, porque é o que a Bíblia recomenda. O segundo é fazer discípulos, que é uma coisa que Jesus também ensinou. Não dá para fazer discípulo andando torto. Eu gostaria que você pensasse hoje na sua vida na igreja, na sua vida cristã, a maneira como você leva a sua vida espiritual. Imagine uma igreja com 200 pessoas exatamente iguais a você, cultivando o pecado que ninguém sabe, só você sabe, mas que você cultiva. Imagina isso. Pessoas com relações extraconjugais, porque talvez você tenha escondido. Pessoas que não são dizimistas, não mantêm a igreja, como você, quem sabe, talvez faça. Pessoas que tratam mal o pai ou a mãe, não honram o pai e a mãe, como você talvez faça. Imagine uma igreja como você. Imagine pessoas que não honram ou não instruem bem os seus filhos. Eu acho muito interessante e acho assim muito doído quando a mãe ou quando o pai fala com o filho, seu mal educado. Pois é ele que está educando, está mal educado. Ele está se chamando de incompetente. Imagina uma igreja cheia de gente assim. Imagina uma igreja cheia de pessoas como você. Talvez alguém aqui diga, vai ser uma igreja muito boa. Das duas, uma, ou essa pessoa é muito pedante, ou ela se garante muito no seu segmento de Jesus. E eu espero que ela se garanta muito. Com licença. Jesus, quando fala de discipulado, ele está falando de relações. Então ele está falando de relacionamentos. Tem gente que acha que discipulado é fazer um curso. Pega lá e tal, dá uma instrução de 1 semana, 2, 3 semanas, 4, 3 meses, e fala assim, fulano está discipulado. Não, não, não. Isso é o princípio do discipulado. Essa instrução formal que nós damos às pessoas, a instrução formal que a igreja fornece aos membros, com o culto à noite, com a escola dominical, com o estudo bíblico do meio de semana, como estamos fazendo agora, essa instrução formal, ela é importantíssima para que a pessoa conheça e compreenda o que é o discipulado. Porque o discipulado real, ele é feito no dia a dia, nos relacionamentos. Você discipula a sua esposa e o seu esposo, sendo uma pessoa como Jesus. Você discipula os seus filhos, sendo uma pessoa como Jesus. Você discipula quando eles veem que você está ao lado de Jesus e não negocia isso. Então eles também querem ser ao lado de Jesus sem negociar isso. Mas quando você está ao lado de Jesus, negociando o segmento de Jesus, deixando alguma coisa para acomodar um desejo seu, então você vai fazer um discípulo que também acomoda. Já pensou que discípulo vai ser esse? Não pode ser assim, queridos. Então o desafio de discipular é um desafio de se relacionar. Ninguém faz um discipulado sendo mal-humorado. Ninguém faz um discipulado sendo um mau vizinho. Ninguém faz um discipulado de cara feia. Ninguém faz um discipulado tratando os outros maus. Ninguém faz um discipulado sendo um casca de jaca. E tem gente que ainda fala, não, eu sou sincero, falo mesmo. Fala nada, é um grosso, é um estúpido, mas usa a sinceridade como máscara para maltratar os outros. E não é assim que se faz discipulado, queridos. Não, não é assim. Discipulado se faz com a verdade. Discipulado se faz com a Bíblia Sagrada. Discipulado se faz com relacionamento. Com aquela pessoa que convive com você. E que você não perde a oportunidade de falar e de mostrar como se comporta um discípulo de Jesus. É difícil? É difícil. É um desafio, primeiro, ser discípulo, é um desafio tremendo ser discípulo. Mas o interessante é que Jesus não diz que você vai perder nada, 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 nada. Ele diz que vai causar um aborrecimento. Ele diz que no princípio
vai parecer que a coisa vai desandar. Mas você precisa permanecer fiel. Você precisa dar conta daquilo que você decidiu ser e fazer. Um discípulo de Jesus. Se você se mantém fiel, todas essas coisas vão passando. O diabo, nosso adversário, uma vez que você o resistiu, ele se afasta de você. E aí começam as bênçãos prometidas por Jesus a surgir, que tem gente que não recebe, achando que Jesus não está vendo. O que Jesus diz? Crê no Senhor Jesus, o que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Mas eu creio em Jesus, minha casa não está sendo salva. É porque você não é discípulo. Ninguém vê em você um discipulado, ninguém vê em você uma radicalidade, ninguém vê em você aquela coragem, aquela fé, aquele fervor de estar com Jesus. Vê que você é crente, mas na primeira dificuldade você negocia o negócio, é crente, mas não é muito, então é meio para cá, é meio para lá e tal. Quem é que vai ser discípulo de Jesus se você se comporta desse jeito? O que é que Jesus está nos dizendo? Você quer todas essas bênçãos? Você pode ter. Você quer usufruir de uma intimidade de Jesus que a grande maioria não desfruta? Você quer ter uma visão espiritual dos céus? Você quer ser como os profetas que diziam, vi o céu aberto? Você pode, mas você precisa se decidir a ser um discípulo. E o que Jesus disse é isso. Se alguém vem, eu fui, você certamente foi. Se alguém vem, mas não aborrece ao pai, a mãe, a mulher, filho, irmão, irmã e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Essa é a cruz que ele diz. Tem que levar a sua cruz. Talvez a sua cruz seja aturar o seu marido fazendo cara feia durante um tempo. Talvez a sua cruz seja aturar a sua esposa fazendo cara feia durante um tempo. Talvez a sua cruz seja aturar seus filhos ou seus pais não gostando daquela situação, falando contra, reclamando durante algum tempo. Talvez essa seja a sua cruz, mas você não pode tratá-los com aspereza, você não pode usar palavras torpes, você tem que usar a palavra de Deus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E é assim que nós vamos fazendo novos discípulos para Jesus, porque é assim que Jesus procede. E a Bíblia vai encerrar, Jesus vai encerrar essa passagem dizendo assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu desejo do meu coração pastoral, é que você seja um discípulo de Jesus. Você que nos assiste, hoje nós temos aqui várias pessoas aparecendo na tela, Vânia, Maria Aparecida, tanta gente que eu conheço, algumas pessoas que eu ainda desejo conhecer, abraçar. Jesus está convidando a ser discípulo, mas dizendo assim, olha, multidões acompanham, multidões. Foi assim que começou o texto. Grandes multidões o acompanhavam. Mas essas multidões não eram multidões de discípulos, é de gente que acompanhava. Hoje nós temos muita gente acompanhando, mas não temos tantos discípulos. Pouca gente disposto a pagar o preço para ser um discípulo de Jesus. E aí não se cumpre na vida dessas pessoas as bênçãos e as vitórias prometidas por Jesus. Como, por exemplo, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A pessoa fala, mas eu acredito. Acredita, mas não é discípulo. Não vai discipular a casa, porque não é discípulo. Mas se você for discípulo, aí você vai conseguir discipular a sua casa. Vai ganhar o seu marido, vai ganhar a sua esposa, vai ganhar o seu filho, ganhar a sua filha, vai ganhar o seu pai, vai ganhar a sua mãe, vai ganhar os vizinhos. Porque é isso que Jesus promete na sua palavra. Como eu gostaria, queridos, de que fosse fácil. Como eu gostaria de poder juntar aqui uma multidão pela internet de discípulos de Jesus e que pudéssemos todos confiar nisso e trabalhar desse jeito. Seria tão bom reunir todos, dar um abraço e começar a imaginar como será no céu todo mundo junto. Mas infelizmente não podemos. Não podemos porque nem todos que acompanham são discípulos.
E o que nós estamos vendo nesta noite é que Jesus está dizendo, não se engane e não tenta mentir para mim. Você pode estar me acompanhando e não ser meu discípulo, mas eu sei que você só acompanha. Eu sei que você não é discípulo. Porque se você quiser ser discípulo, se você quiser as bênçãos mais profundas, se você quiser as bênçãos verdadeiras, se você quiser realmente prosperar na palavra de Deus, se você quiser prosperar nas bênçãos de Deus, você precisa assumir toda a radicalidade que Jesus exige. Você tem que estar disposto a seguir Jesus, custe o que custar, doa a quem doer. Porque é assim mesmo. Depois que a ferida é exprimida e aquela dor imensa passa, vem a cura. Talvez você passe por problemas familiares, em princípio. Mas se você for um homem sábio, uma mulher sábia, um filho sábio, se você for um pai ou uma mãe sábia, com bons exemplos no seguimento de Jesus, a bênção da salvação vai chegar na sua casa. A promessa bíblica de que você vai ser salvo com a sua família vai se cumprir na sua vida. É isso que eu desejo para você. E é por isso que eu insisto com você. Não minta para si mesmo. Não minta para Deus. Deus não se deixa escarnecer. Jesus não se deixa enganar. Se você sabe que não vai conseguir ser um discípulo, abra mão disso. Seja um seguidor. Mas esse não é o ideal. Essa não é a melhor decisão. Isso vai manter você acompanhando Jesus e vai ter sempre bênçãos adjacentes, você vai ter sempre bênçãos paralelas, nunca vai fazer parte da bênção principal, nunca vai ter acesso ao manancial de bênçãos, você vai estar sempre na aba da bênção de alguém. Se você quer ter acesso ao manancial de bênçãos, siga, não o pastor Josinei, longe de mim querer que você me siga, mas siga o que a palavra de Deus diz. Se você não estiver disposto a isso, a aborrecer aqueles que são do seu relacionamento primeiro, do seu relacionamento mais chegado, aqueles que estão acostumados a ver você abrir mão de uma coisa ou outra dizendo que é crente, aqueles que estão acostumados a ver você se embriagar dizendo que é crente, aqueles que estão acostumados a ver você em relações estranhas ao que a Bíblia recomenda, dizendo que é crente, aquele que está acostumado a ver você apropriar-se de alguma coisa, dizendo que é crente, aquele que está acostumado a ir com você a lugares onde claramente Jesus não aprova, e você dizendo que é crente, e quando você assume essa radicalidade, ele estranha isso, e ele vai dizer, mas assim não dá, assim não quero, isso é muito estranho para mim. Se você não está disposto a isso, então você não vai ser um discípulo. E o que eu desejo, e o que Jesus deseja, é que você seja um discípulo. Porque o discípulo discipula. O discípulo é instrumento de Jesus para salvar outras vidas. E o meu clamor a você é esse. Seja instrumento de Jesus para salvar a sua família. Seja instrumento de Jesus para discipular a sua família. Seja radical com Jesus. Por mais que as pessoas digam que não é politicamente correto ser radical, é o que a Bíblia está nos recomendando. Se alguém vem, como eu fui, como você veio, se alguém vem e não aborrece a pai, mãe, filho, não é meu discípulo. Multidões estão seguindo Jesus, mas poucos são os discípulos de Jesus. Seja um discípulo, salve a sua vida. Seja um discípulo, salve a sua família. Seja um discípulo, torne-se um discipulador. Assuma um compromisso com Jesus. Não como aquele homem da parábola que Jesus contou aqui, que tentou uma torre sem fazer cálculos se pode terminar ou não e virou chacota. Não seja um crente de chacota. Não seja um crente que as pessoas olham e dizem, ah lá, e é crente, faz isso, faz aquilo outro. É crente, mas não conseguiu isso, é crente, mas não conseguiu aquilo. Não faça isso. Porque Jesus disse que isso não é um discípulo. Isso é um seguidor. Isso é alguém que vai estar sempre na aba da bênção de outra pessoa. Está na aba da bênção do pai, está na aba da bênção da mãe, está na aba da bênção do filho. Aí, pastor, como é que é estar na aba? Está na aba? Claro, por exemplo,
O marido que é crente comprou um carro, a esposa que não é crente vai andar de carro, mas o carro não é dela, ela está na aba. A bênção foi do marido. Ela pode ter a bênção dela. Vai deixar de ficar na aba. O filho pode ficar na aba da bênção do pai. O pai pode ficar na aba da bênção do filho. Porque não é um discípulo, é um seguidor. Mas se você é um seguidor, discípulo, se você está radicalizado ao lado de Jesus, mesmo que isso aborreça pai, mãe, irmão tal, e todo mundo que a gente já viu aqui, então você terá acesso ao manancial de bênçãos. Você não vai mais ficar na aba da bênção de ninguém. Você terá acesso ao manancial. É isso o que eu quero para você. É isso o que Jesus quer para você. Eu quero convidar você a fazer então este compromisso com Deus. Não é comigo, longe de mim. Não é com a igreja presbiteriana, longe de mim. Não é com a igreja presbiteriana de conservatória, quem dera que fosse. Né? Se você quiser, estamos aí. Não é com isso, é com Jesus Cristo. Para ser um seguidor de Jesus. Mesmo que isso aborreça pessoas que você ama. Mesmo que em princípio pareça que você vai perder essas pessoas. Mesmo que em princípio pareça que para você vai ser prejuízo. Confia em Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo fará. Vamos orar? Deus querido, tua palavra foi lida. Tua palavra, ó Deus, foi meditada. Estamos vendo, ouvindo a tua palavra de maneira tão límpida como nos dias em que saiu dos lábios de Jesus. E percebemos o desafio de ser um discípulo. Ó Deus, dá-nos forças para ser esse discípulo. Dá força a cada um dos nossos assistentes, nossos ouvintes desta noite, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Para salvar não apenas suas próprias vidas, mas para salvarem a sua família, terem acesso ao manancial de bênçãos, ao manancial de salvação, serem instrumentos nas tuas mãos. Ó Deus, dá essa felicidade, essa energia, essa condição de vencermos esta batalha, de vencermos esta guerra. Torna cada um de nós teus discípulos. Nós te suplicamos isso, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos pela nossa hora, já concluímos aqui, nossa hora não pode também alongar-se por demais. Eu quero agradecer muitíssimo aqui ao Carlos Alexandre, que está nos assistindo, Maria Aparecida, muito obrigado, Maria Aparecida. Marcelo, eu vi passar o nome do Marcelo aqui, Marcelo, muito obrigado pela sua assistência. Nós agradecemos, abençoamos a você com as mais ricas bênçãos espirituais, no nome de Jesus. Não abra mão das bênçãos do Senhor. Tenha acesso não aos pingos de bênçãos, mas ao manancial de bênçãos. Deixe apenas um simples segmento. Torne-se um discípulo. Para a sua felicidade, para a sua salvação, para a felicidade e salvação da sua família, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.